Hello. This is the right time to give the world a unique, totally new music. Tom Jones, o poderoso galês com uma voz que derretia corações e elevava o público. Ascendeu de origens humildes ao estrelato internacional, mas a sua vida aparentemente encantadora escondeu um rastro de promessas quebradas, romances fugazes e perdas profundas. Vendendo mais de 100 milhões de discos, era adorado por mulheres de todo o mundo. Os seus casos amorosos eram lendários, incluindo um caso com uma ex-Miss Mundo e um caso que resultou num filho que ele nunca reconheceu. Nos seus últimos anos, uma perda devastadora levou-o a questionar o vazio da sua fama e fortuna. Será que a sua voz poderosa poderia mascarar uma vida inteira de arrependimentos? Veja até o fim para descobrir a história não contada de Tom Jones. A vida de Tom Jones começou no coração da região carbonífera do país de Gales. Nascido Thomas John Woodward, a 7 de junho de 1940, no número 57 de Kingsland Terrace, em Treforest. Era filho de Freda Jones e Thomas Woodward. Um mineiro de carvão, a sua ascendência era predominantemente inglesa, com um toque galês por parte da mãe. Desde jovem que cantar era o seu refúgio. Preenchia reuniões familiares, casamentos e até ecoava pelos corredores das suas escolas. A Wood Road Infant School, a Wood Road Junior School, Young, B.T. mais tarde, a Pontypridd Central Secondary Modern School. No entanto, a sua voz promissora não o protegeu das dificuldades. Aos 12 anos, em 1952, a tuberculose atacou-o, confinando-o à cama durante 2 longos anos. Foi uma época de medo e isolamento. Mas, mesmo assim, a sua paixão encontrou um caminho. A música fluía do rádio, cada nota penetrando na sua alma. O desenho tornou-se o seu companheiro, preenchendo as horas de confinamento. Com a recuperação da saúde, a determinação consolidou-se. Inspirado pelos sons que o sustentavam, adotou o nome artístico de Tom Jones. No entanto, o seu caminho não era claro. A expectativa de seguir o pai nas minas era grande. Para se sustentar enquanto perseguia o seu sonho, aceitou trabalhos manuais. A dureza do trabalho na construção civil, a monotonia de uma fábrica de luvas, era um mundo à parte dos palcos que ele imaginava. Mas as noites tinham um tom diferente. À frente da banda local, Tommy Scott and the Senators viu a sua voz destacar-se entre o barulho dos clubes de trabalhadores. Aquele barítono cru e poderoso não podia ser ignorado. Era uma força em formação, mesmo que ainda não se apercebesse disso plenamente. Depois, em 1963, o destino interveio. O treinador Gordon Mills testemunhou o seu talento. Ao ver o potencial por detrás da aparência rude, uma nova era abriu-se. Um estádio repleto de holofotes deslumbrantes, multidões em polvorosa e a adoração de inúmeros adeptos. Mills reconheceu o potencial que se escondia sob aquela fachada rústica. Renomeou o seu jovem pupilo como Tom Jones, um nome que emprestava um pouco do brilho de Hollywood e combinava na perfeição com a voz poderosa que estava prestes a lançar. Conseguir um contrato com a Decca Records em 1964 parecia a grande oportunidade. Mas o seu single de estreia, Chills and Favor, fracassou após o seu lançamento no final de 1964. Foram precisos os rebeldes campeões das rádios piratas offshore para que ele tocasse a sua música seguinte, It's Not Unusual. De repente, no início de 1965, aquele barítono estridente estava em todo o lado. As tabelas do Reino Unido foram a loucura, com It's Not Unusual a conquistar o primeiro lugar. E a música chegou mesmo ao top 10 dos deu. Marcou a chegada de Tom Jones como uma força importante na invasão britânica. Hollywood rapidamente a chamou. Jones viu-se a cantar temas de filmes de sucesso, começando com o épico de James Bond, Thunderball, de 1965. Chegou mesmo a emprestar a sua voz à peculiar canção de Burt Bacharach, What's New Pussycat?, também lançada em 1965. Um Grammy para melhor artista, revelação em 1966, foi a cereja no topo do bolo deste ano incrível. Até Elvis Presley, o rei indiscutível, reparou. O seu primeiro encontro em 1965, no set de filmagens da Paramount Studios, deu início a uma amizade que duraria anos. No entanto, com o passar da década, o frenesi inicial começou a dissipar-se. Gordon Mills, sempre estratega, reconheceu a necessidade de adaptação. Remodelou habilmente a imagem de Tom Jones, transformando-o de um artista bruto de rhythm and blues num cantor suave. Músicas como I'll Never Fall in Love Again, de 1967, I'm Coming Home,
de 1967, e a icônica Delilah, de 1968, mantiveram-no perto do topo das tabelas do Reino Unido, alargando o seu alcance e garantindo a sua relevância num panorama musical em rápida transformação. Las Vegas tornou-se o seu novo reduto. A sua estreia no Flamingo Hotel em 1967 foi uma sensação. Os fatos simples foram substituídos por camisas abertas, calças justas e um sex appeal descarado que levava o público à loucura. Las Vegas acolheu Tom Jones, e ele regressou ano após ano até 2011. Com a sua voz estrondosa a ecoar por aqueles casinos reluzentes, a fama levou-o à televisão com o estrondoso sucesso This is Tom Jones. O programa de variedades, produzido de 1969 a 1971, foi transmitido nos dois lados do Atlântico e tornou-o um nome conhecido. A sua popularidade global disparou, valendo-lhe mesmo uma nomeação para o Globo de Ouro de Melhor Ator em 1970. Um segundo programa de variedades, embora de duração mais curta, intitulado simplesmente Tom Jones, foi transmitido de 1980 a 1981. Infelizmente, ambos os empreendimentos televisivos terminaram em obscuras batalhas legais com produtoras sobre royalties não pagos. Estas disputas arrastar-se-iam durante anos, um custo oculto do seu tempo sob os holofotes. A década de 1970 marcou um período conturbado para o astro galês. Fez uma digressão incansável com grupos de apoio como Quiet Elegance e The Blossoms, lançando ainda êxitos como She's a Lady e Say You'll Stay Until Tomorrow. Mas a sua popularidade começou a decair com as mudanças no panorama musical. Ainda assim, mostrou-se adaptável, chegando a emplacar um grande sucesso country nos countries como Say You'll Stay Until Tomorrow. Em 1976, interessou-se ainda mais pela televisão, contracenando com Jennifer O'Neill no special London Bridge, em 1972. Planos maiores, como interpretar um assassino da CIA no filme Jokerwald, de 1976, falharam devido a problemas financeiros. A sua estreia como ator aconteceu em Pleasure Cove, de 1979, uma tentativa falhada de lançar uma série de TV, desde participações especiais em Fantasy Island a cantar músicas com estrelas como Raquel Welch, nunca se esquivou às câmeras. Tom Jones embarcou num novo capítulo musical no início dos anos 80, alcançando o sucesso no universo da música country. No entanto, esta mudança não se traduziu em sucesso nas tabelas britânicas. Depois, veio um ponto de viragem, o falecimento do seu manager e mentor de longa data, Gordon Mills, em 1986. Foi o seu filho, Mark, que assumiu o comando da sua carreira. Um ressurgimento surpreendente estava próximo. Em 1987, regressou às tabelas britânicas com A Boy From Nowhere. No ano seguinte, a sua ousada versão de Kiss, Doe's Prince, uma colaboração com a Out of Noise, fez sucesso tanto no Reino Unido como nos Mil. O videoclipe da MTV que o acompanhava atraiu um público mais jovem para Tom Jones, e até lhe valeu um MTV Video Music Award para melhor vídeo revelação. A fama de Tom Jones tornou-se o seu passaporte para um turbilhão de experiências. Conquistou uma cobiçada estrela no Passeio da Fama de Hollywood e uniu forças com titãs da música como Van Morrison, consolidando ainda mais o seu lugar na indústria. Abraçando a cultura pop, fez participações em mega sucessos como o Festival de Glastonbury e não teve medo de mostrar o seu lado brincalhão com participações especiais em Um Maluco no Pedaço, de 1993, e Os Simpson, de 1992. Revelou-se adaptável, assinando com a Interscope Records em 1993 e emplacando um êxito com If I Only Knew. A sua atuação nos MTV Europe Music Awards no ano seguinte demonstrou o seu carisma para além do microfone. Depois, seguiu-se a sua inesquecível participação em The Full Monty, de 1997, onde lançou uma versão sensual de You Can Leave Your Hat On. O seu álbum de 1999, Reload, foi um sucesso de bilheteira, repleto de duetos deslumbrantes com estrelas como Cardigans e Robbie Williams. Alcançou o primeiro lugar no Reino Unido. E o single explosivo Sex Bomb lembrou a todos que ainda tinha aquele jeito arrogante e característico. O novo milênio reservava muito para Tom Jones. Iniciou o século em grande estilo, atuando na celebração de Ano Novo repleta de estrelas do presidente Bill Clinton em Washington, D.
Sim, a sua voz poderosa chegou até os desportos, quando foi escolhido para promover a Liga Nacional de Rugby da Austrália com uma música promocional empolgante. A indústria musical cobriu-o de reconhecimento, incluindo os prestigiados Brit Awards de Melhor Artista Masculino Britânico e contribuição excepcional para a música. Nunca se agarrando ao sucesso do passado, explorou novos territórios musicais com o álbum Mr. Jones, em colaboração com o inovador produtor Wyclef Jean. Esta mudança reforçou a sua vontade de evoluir mesmo após décadas de estrelato. E quando o VH1 Divas o chamou em 2004, não hesitou em partilhar o palco com vocalistas icônicas como Patti LaBelle e Gladys Knight. Apesar do sucesso mundial, Tom nunca esqueceu as suas raízes galesas. Em 2005, regressou à sua cidade natal, Pontypridd, para um concerto triunfante perante uma multidão de milhares, a sua primeira atuação ali em mais de 40 anos. Parece que o país de Gales se orgulhava de o ter como artista, e a BBC declarou-o o artista mais rico do país de Gales nesse mesmo ano. As colaborações com outras lendas, como a estrela pop australiana John Farnham, mantiveram a criatividade a fluir. A maior honra chegou em 2006, quando a rainha Isabel II lhe atribuiu o título de cavaleiro, oficialmente Sir Tom Jones. Agora, o título não o desmotivou nem um pouco. Arrasou com Joss Stone e Joe Perry, dos Aerosmith, no concerto repleto de estrelas para Diana, em 2007. Fã de boxe desde sempre, os seus poderosos hinos tornaram-se a banda sonora de diversas lutas de boxe de alto nível, consolidando ainda mais o seu estatuto de voz icônica em eventos emocionantes. Álbuns posteriores, como 24 Hours, sinalizaram novos capítulos, impulsionados por uma agenda de digressões implacável que envergonharia artistas com metade da sua idade. A cada prêmio e a cada atuação eletrizante, era evidente que a chama dentro de Tom Jones não dava sinais de se apagar. Uma nova década trouxe uma mudança musical impressionante para Tom Jones. O seu álbum de 2010, Praise and Blame, mergulhou de cabeça no blues e no gospel, exibindo o seu poder vocal duradouro. Músicas de lendas como Bob Dylan e John Lee Hooker ganharam uma nova vida, com a participação de estrelas convidadas como Booker T. A indústria, no entanto, não aderiu inicialmente. E-mails vazados revelaram o desdém do executivo da editora, David Sharp, pelo projeto, chamando-lhe uma piada de mau gosto. Tom Jones ficou furioso, e a traição alimentou a sua determinação. A sua impetuosa actuação de Burning Hell na sexta-feira à noite com Jonathan Ross e o número 1 do álbum. A sua estreia em segundo lugar nas tabelas do Reino Unido provou que os céticos estavam errados. Por essa altura, já tinha vendido mais de 100 milhões de discos, uma prova do seu apelo duradouro. A sua presença permaneceu inegável. Em 2010, iluminou o concerto de beneficência Help for Heroes no estádio de Twickenham com uma enorme multidão e deixou a sua marca no lendário Late Show with David Letterman. A colaboração parecia ser o seu lema, uma vez que até emprestou a sua voz para o álbum de estreia de blues de Hugh Laurie e apareceu na série de TV com temática musical de Laurie, Perspectives. Chegou mesmo a subir ao palco do American Idol em 2011, partilhando-o com a próxima geração de talentos. Jack White, ex-vocalista das White Stripes, juntou-se a Jones em 2012 no impactante single Evil. O lançamento em vinil tricolor de edição limitada foi uma homenagem à Spillers Records, uma loja de Cardiff que Tom Jones frequentava quando era criança, e a loja de discos mais antiga do mundo. A década de 2010 trouxe-lhe uma renovada atenção do público graças ao seu papel como coach no The Voice UK. Orientado por Jones, Leanne Mitchell levou para casa a coroa na primeira temporada, mas o seu percurso na série foi uma montanha-russa. Apesar do sucesso, o seu contrato não foi renovado em 2015, decisão que os executivos da BBC lhe deram com apenas 24 horas de antecedência. A notícia da sua demissão pareceu surgir do nada, deixando-o surpreendido e frustrado. Expressou publicamente a sua decepção, principalmente com a falta de cortesia básica por parte dos executivos da BBC após 4 anos de dedicação ao programa. Em vez de uma conversa ou de uma decisão conjunta, Tom foi simplesmente informado de que não iria participar mais no programa. Esta forma impessoal e abrupta de lidar com a situação parece ser a principal fonte da sua frustração. Embora compreenda o potencial de mudanças num espetáculo, esperava um nível de respeito e comunicação que, na sua opinião, faltaram neste caso. Os seus comentários nas redes sociais elogiaram a dedicada equipa de produção e os talentosos artistas.
É claro que a sua dedicação ao espetáculo foi além da proteção da sua própria posição. Concluiu com o que pareceu uma despedida agridoce, desejando boa sorte ao The Voice UK. Apesar do fim abrupto da sua participação, os fãs provavelmente ficaram desapontados com a sua saída. Tom trouxe uma perspectiva única ao painel de jurados. As suas décadas de experiência e talento musical genuíno, oferecendo um tipo de mentoria diferente do que alguns dos outros jurados poderiam oferecer. Mesmo assim, continuou a criar. O álbum Spirit in the Room contou com interpretações de faixas de pesos pesados como Paul McCartney e Leonard Cohen. Chegou mesmo a aventurar-se na representação, estrelando o drama único King of the Teds. No concerto do Jubileu de Diamante da Rainha, nesse mesmo ano, cantou Delilah diante do Palácio de Buckingham, uma prova do seu estatuto icônico. A sua voz poderosa não era estranha aos festivais, com participações no V-Festival e no Live in Hyde Park. The BBC Radio 2 chegou mesmo a surpreender alguns ao abrir o concerto de Morrissey num concerto nos Eels em 2014. No mesmo ano, arrasou na grande final da Liga Australiana de Futebol Americano com Ed Sheeran ao seu lado. Em 2015, os Long Lost Suitcase concluíram o seu álbum Trilogy, um projeto profundamente ligado à sua autobiografia. Produtores como Ethan Johns ajudaram-no a trazer canções dos Rolling Stones e de Hank Williams de volta à vida. Continuou a ser uma presença constante no programa Children in Need da BBC e terminou 2015 com um dueto ao lado de Paul Weller no programa anual Hootenanny, do Jewel. O The Voice UK chamou-o de volta em 2017 para mais uma temporada como treinador, seguida de uma grande digressão de verão em 2018. Infelizmente, problemas de saúde e o clima levaram ao cancelamento de vários concertos. Continuou a agraciar o Hootenanny anual do Jewel com a sua presença, incluindo colaborações com Holland, do Jewel, e a estrela em ascensão celeste. Em 2021, lançou Surrounded by Time, mais um álbum de covers repleto de faixas cuidadosamente selecionadas. A sua emocionante interpretação de I Won't Crumble With You If You Fall no The Voice UK em 2022 teve um significado especial, uma vez que a dedicou à sua falecida esposa. As palavras dela durante a sua batalha contra o cancro inspiraram-no num momento difícil. A música disparou para o topo das tabelas do iTunes, tornando-se um hino agridoce de amor e perda. Tom Jones, o icônico conquistador, tinha uma arma secreta improvável, o amor inabalável da sua namorada de infância, Linda. A sua história começou no coração dos vales galeses, onde as suas vidas se entrelaçaram desde a infância, crescendo a apenas 180 metros de distância. Conheceram-se quando tinham apenas 12 anos e, aos 14, os seus corações já estavam acelerados, alinhando propositadamente as suas idas ao supermercado para terem a hipótese de ficarem juntos. O seu afeto floresceu num romance adolescente. As suas vidas deram uma reviravolta repentina quando uma gravidez inesperada levou a um casamento à pressa. A 2 de março de 1957, Tommy Woodward e Linda Trenchard casaram-se no registro de Pontypridd, ambos com apenas 16 anos. Logo de seguida, nasceu o seu filho Mark, consolidando a jovem família. Foi Linda, então assistente de loja de tecidos, que viu o potencial de estrela no marido. Linda, sempre uma esposa compreensiva, incentivou-o a perseguir os seus sonhos enquanto liderava a banda Tommy Scott and the Senators. Nem mesmo uma mudança de nome para o agora famoso Tom Jones, inspirada num filme de sucesso, conseguiu abalar a sua fé nele. Apesar do amor inabalável de Linda em casa, as tentações do estrelato eram demasiado para Tom. Admitiu inúmeros casos durante os seus anos de auge, e alguns com outras estrelas famosas causaram grandes problemas no seu casamento. Um caso particularmente longo foi com Mary Wilson, The Band of Supremes. Tudo começou em 1968, durante uma digressão pelos e continuou durante 2 anos. Linda ficou desconfiada ao descobrir que Mary tinha voado para o Reino Unido para ver Tom enquanto este atuava em Bournemouth. O seu romance secreto nem sempre foi pacífico. Uma história afirma mesmo que Mary escapou por pouco do apartamento de Tom momentos antes de Linda, furiosa, chegar para um confronto. Surpreendentemente, Linda acabou por se tornar amiga de Mary. Mary tornou-se parte da família Jones e até conheceu o filho de ambos, Mark. Tom e Mary permaneceram amigos próximos até a morte dela. Em 2021, a paternidade foi uma mudança radical para Tom Jones. Com apenas 16 anos,
Receber o seu filho Mark no mundo transformou-o. Tornei-me um homem muito rápido, admire, com um sentido de responsabilidade a alimentar a sua determinação em vencer. A ligação entre Tom e Mark é menos a tradicional de pai e filho, e mais a de irmãos. A pequena diferença de idades e as experiências de vida partilhadas contribuíram para esta dinâmica única. Mark assumiu o cargo de manager em 1986, uma mudança que se revelou crucial para a carreira de Tom. Mark compreendia o talento e as ambições do pai melhor do que ninguém. O seu objetivo era ajudar Tom a libertar-se do estereótipo de cantor de smoking, garantindo que a sua música chegasse a um público mais vasto. Tom atribui a Mark o conhecimento do que se passa no seu coração, uma confiança que alimentou a sua ligação profissional e pessoal. Alega-se que Mark, apenas 3 anos mais velho do que a ex-amante de Tom, Charlotte Laws, estava envolvido na prostituição de mulheres para o seu pai enquanto atuava como seu manager. Estas são acusações graves e, embora não confirmadas diretamente, acrescentam um toque preocupante à história. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 300 milhões de dólares, Tom Jones conquistou certamente uma vida de luxo. No entanto, a segurança financeira nem sempre foi uma garantia. Em 1974, as elevadas taxas de imposto do Reino Unido obrigaram-no a tomar uma decisão difícil: mudar-se com a família para os Estados Unidos e procurar o estatuto de exilado fiscal. Esta mudança levou-os até Los Angeles, onde conseguiram um golpe imobiliário, uma espaçosa mansão na exclusiva zona de Eastgate Bel Air. Não era uma casa qualquer. Era uma antiga residência do lendário Dean Martin, acrescentando um toque de história de Hollywood à sua nova vida. Terão pago $500 mil pela propriedade em 1976. Uma quantia considerável na altura, mas uma gota no oceano em comparação com o preço que Nicolas Cage pagou quando a comprou a eles em 1998. Uns bons $6.469 milhões. Apesar do sol e da imponente mansão, Linda, a mulher de Tom, nunca se estabeleceu definitivamente nos Gills. Uma parte dela sempre ansiou pela sua terra natal. Infelizmente, a doença impediu-os de regressar enquanto ela ainda estava viva. Mas, nos seus últimos dias, ela fez Tom prometer que honraria o sonho comum de, eventualmente, regressar a Londres. Possuíam também uma casa de tamanho considerável, com mais de 740 metros quadrados, no bairro de Mulholland Estates. Esta propriedade foi vendida após a morte de Linda, juntamente com um terreno adjacente, por um preço combinado de $11,28 milhões. Decidiu vendê-lo e mudar-se para um apartamento em Londres, um lugar que lhe parecia mais familiar e reconfortante. A sua amizade com Elvis Presley foi um ponto alto na vida de Tom. Conheceram-se nas filmagens de Paradise Hawaiian Style, em 1965, e deram-se bem imediatamente. O vínculo entre eles era profundo, e passavam frequentemente noites a cantar juntos na lendária suíte de Presley em Las Vegas. O respeito entre eles era mútuo. Aliás, foi Tom quem inspirou Elvis a regressar aos palcos para a sua icônica residência em Las Vegas, depois de assistir a um dos eletrizantes espetáculos ao vivo de Tom. Elvis ter-lhe-á dito que isso reacendeu o seu desejo de se conectar com o público ao vivo. Tom, de certa forma, ajudou a trazer a magia do Elvis ao vivo de volta ao mundo após uma série de filmes menos que estelares. O tempo que passaram juntos não foi apenas sobre trabalho. Frequentavam as casas uns dos outros, assistiam a concertos de outros artistas e simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. Anos mais tarde, Tom partilhou uma história interessante que revela o quanto Elvis valorizava outra lenda do rock and roll. Depois de assistir à atuação de Chuck Berry, Elvis virou-se para Tom e declarou que Berry era o verdadeiro rei do rock and roll. Era o maior elogio de um ícone a outro. Tom ainda celebra estas amizades icônicas nos seus concertos. Canta frequentemente canções como Great Balls of Fire e Johnny B. Good, prestando homenagem ao amor partilhado pelo rock and roll e aos artistas, como Elvis e Chuck Berry, que moldaram o seu som. Infelizmente, a morte prematura de Elvis em 1977 pôs fim à amizade entre ambos. O ano de 2017 marcou um novo capítulo na vida do lendário cantor galês Tom Jones. Uma relação floresceu com Priscilla Presley, a icônica ex-mulher de Elvis Presley. A notícia da sua ligação causou comoção nos média, com o fascínio alimentado pelo estatuto de gigantes das suas respectivas eras. No entanto, as conquistas independentes de Priscilla vão muito além do seu casamento com o rei do rock and roll. É uma atriz talentosa, uma empresária astuta,
e a sua linha de perfumes de sucesso destaca a sua influência e apelo contínuos. A paixão partilhada pela música e pela indústria do entretenimento lançou as bases para a conexão. Apesar da diferença de idades, Tom tem 84 anos e Priscilla, 78. Encontraram um ponto em comum e uma faísca que claramente os ateou. O relacionamento deles não se esconde nas sombras. Aparecem frequentemente juntos em passadeiras vermelhas e eventos, com sorrisos e linguagem corporal que revelam uma afeição genuína. Apoiar os esforços um do outro parece ser uma prioridade, com cada um a comparecer frequentemente às apresentações do outro, numa clara demonstração de empenho. Outro sinal encorajador tem sido a aprovação das suas famílias. O filho de Tom, Mark Woodward, expressou a sua felicidade pelo pai, referindo como a relação com Priscilla acrescenta alegria e apoio à sua vida. Esta bênção familiar provavelmente alivia potenciais tensões e permite-lhes concentrar-se em construir o seu vínculo sem interferência externa. Em 2024, Tom e Priscilla parecem focados em desfrutar do presente, em vez de se apressarem a grandes conquistas. Parecem satisfeitos por aproveitar o tempo juntos, construindo memórias e vivendo o dia a dia. Talvez esta mentalidade livre de pressão, considerando as suas vidas de destaque e histórias icônicas, seja o que mantém a sua relação saudável e sem drama. Em novembro passado, Tom Jones causou preocupação entre os fãs do The Voice. Durante uma apresentação, foi vista uma marca preocupante no seu rosto, gerando uma onda de comentários online a pedir-lhe que a examinasse. Sempre profissional e dedicado, Tom manteve o foco no programa, mas depois recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs. Partilhou um vídeo do seu dueto com um participante, informando discretamente todos que estava ciente do problema e provavelmente estava a tomar medidas para o resolver. Os problemas de saúde não são novidade para o astro de 83 anos. No passado, já falou abertamente sobre os desafios do envelhecimento, incluindo a necessidade não de uma, mas de 2 próteses da anca. Estes procedimentos não eram opcionais. Antes da primeira cirurgia, admitiu ter dificuldade em cantar algumas músicas sem ter de descansar. Determinado a continuar a atuar, fez as mudanças necessárias no estilo de vida, incluindo um grande esforço para perder peso. O excesso de peso estava a sobrecarregar o seu corpo, principalmente as suas novas ancas. No auge do seu peso, viu-se incapaz de caber nas suas roupas de palco. Um sinal de alerta para o cantor que valoriza o estilo. Embora se tenha mostrado aberto sobre alguns desafios, Tom mantém um certo nível de privacidade em relação a outros. A natureza exata da marca que causou preocupação na voz nunca foi explicitamente confirmada. Mesmo assim, os fãs podem consolar-se sabendo que ele parece proativo em relação à saúde, agendando cirurgias durante as pausas da digressão e fazendo as mudanças de estilo de vida necessárias para continuar a atuar ao seu melhor nível. Tom Jones está a viver a sua melhor vida aos 83 anos. Se gostou deste vislumbre da sua incrível viagem, dê um like neste vídeo. Subscreva o canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma atualização.